Olá, amigos, bem-vindos. Nós estamos aqui no seminário Despertar Espiritual da Agenda Espírita Brasil, programada pelo nosso querido Márcio. E é uma honra muito grande, porque estamos conversando, como você viu aí, com o doutor Almeida Júnior, querido amigo, em que tivemos a oportunidade de fazer várias lives, né? E a gente não encerrou, não, é que não deu mesmo para retornar com mais lives. Mas hoje, diante do seminário Despertar Espiritual, o Márcio nos convidou para ser o mediador aqui, o que nos encheu o coração de imensa alegria, até pela sintonia, pela proximidade que nós temos com o querido doutor Almeida Júnior. Você vai encontrar aí no canal da Agenda Espírita Brasil a parte 1, que foi introdutória. Esta daqui é a parte 2. Nós vamos continuar e o nosso querido Almeida Júnior vai contar alguns casos sobre essa temática despertar espiritual. Sem mais delongas, bem-vindo, meu querido amigo Almeida Júnior. Oi, tudo bem com você, Orson? Tudo bem com vocês, meus caros? Prazer estar com vocês novamente. Orson, eu vou passar uma frase assim que, para começar assim bem, sem enrolar. Tu sabes que eu gosto de algumas frases que elas têm um sentido filosófico importante. Filosofia espírita, para mim, é algo apaixonante, Orson. Ela é interessante, porque ela lhe empurra para o lado lógico, né? Ela lhe empurra para a consciência, né? Ela lhe empurra para o bom proceder de alguma forma, né? Porque senão nós teríamos uma frase, tem uma frase interessante, do William Burroughs, se bem me falha a memória, diz assim: depois de um olhar para esse planeta, qualquer visitante vindo do espaço diria assim: eu quero conhecer o gerente. Para pensar em alguém que não acreditasse em nada. Agora, tirando um pouco de bom humor nos ajuda, eu vou dizer algo que vocês devem pensar sobre o assunto em minha modesta forma de ver. Se você não se curar do que te feriu, vai sempre sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. Vou falar de novo. Fala de novo, que merece. Não se curar do que te feriu, ou seja, reforma íntima, me ofenderam, me maltrataram, me machucaram, perdi o emprego, a situação está ruim, teve uma briga em casa. Então, se eu não me curar do que me feriu, você vai sempre sangrar em cima das pessoas que não te cortaram. É a pessoa que vai distribuir agressividade. Ah, quer saber? Esse mundo não presta, então pá daqui, pá dali, põe fogo não sei aonde, põe fogo no Congresso, esse mundo tá perto de acabar. Minha mulher brigou comigo, perdi o emprego. É a pessoa que não tem o controle emocional, não é equilibrada. Isso nos empurra, Orson, em direção à reforma íntima. Ela puxa a responsabilidade para nós. Ou seja, a partir do momento que nós temos condições minimamente equilibradas para procedermos dessa forma, nós conseguimos ajustar isso em relação aos outros. E boa parte das nossas situações estão atreladas aos nossos comportamentos, né, Orson? Então, uma dica, sim, vou usar algo que nem tem a ver com a doutrina espírita e, obviamente, no final terá. Ou seja, teu Deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, tua pizza é italiana, gás argentino, café é brasileiro, a democracia é grega, os números são árabes, as tuas letras são latinas, eu sou teu vizinho. E ainda me chama de estrangeiro. É de Eduardo Galeano, escritor do sul da América do Sul. Ou seja, ele nos empurra, Orso, contra o preconceito. Preconceito é um grave problema, um grave desafio na convivência humana, né? Pois é, quando ele fala sobre tudo isso, ele está dizendo que nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Quando nós conseguimos dirimir o preconceito, nós tratamos bem o outro, Orso. Nós começamos a colocarmos no mesmo patamar.
porque tem uma frase assim que ela tem um sentido até político importante, e eu vou ser bem cuidadoso com ela, porque ela tem um fio condutor para os estudiosos da doutrina espírita que é importante, para aqueles que não o conhecem, obviamente. Diz assim: uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. É de Puxa, Jacques Rousseau. Olha só, nós estamos falando de justiça social. Agora, aqui tem Jean-Jacques Rousseau, 1789, Revolução Francesa, que deu uma virada no planeta Terra, não obstante as suas dificuldades, que nem nos cabe abordar aqui hoje sobre isso. Mas ele é um dos iluministas. Jean-Jacques Rousseau foi o mentor intelectual de uma pessoa que gostava muito dele, chamado Johann Pestalozzi. que beleza. Opa, agora o fio condutor está ganhando um outro sentido. E, obviamente, quando chega em Allan Kardec. Orson, pelos frutos se conhece a árvore, sabe? Então, quando conseguimos puxar alguma lágrima de estudo nesse sentido, começa a nos mover em direção ao movimento dos menos favorecidos. Lembram-se que no comecinho do episódio passado nós chegamos a falar alguma coisa sobre justiça, lembram disso? Sim, sim. Nós falamos sobre justiça, nós chegamos até a citar, lembram disso? Nós citamos as perguntas para quem não tem oportunidade de ver outras perguntas, a questão 875, que fala o que é justiça. Ou seja, justiça consiste em respeitar o direito de cada um. E a questão 876, como se pode definir o direito natural. O direito natural está baseado na lei de Deus, que garante o direito da igualdade e a liberdade a todos. Livro dos Espíritos. Quando nós puxamos esse assunto, o assunto vai ganhando corpo, Orson. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma paciente, agora vamos contar o caso. Um deles que merece uma atenção assim especial. Ela é uma senhora bem idosa, ela não é brasileira, acabaram se mudando para o Brasil, teve 7 filhos. E ela tem uma maneira muito rigorosa de educar, sabe? E ela tem uma passagem que eu tive que contar com a filha dela, para a filha dela, porque nós já citamos um fato desse. Quando a pessoa não se declarar espírita para mim, Orson, eu vou sempre usar algo filosófico geral, para não invadir. Ou seja, minha finalidade é ajudar o próximo, respeitando a sua liberdade religiosa, ok? Muito bem. Então, vamos lá. E havia uma moça chamada Melanie Klein, do início do século XX, com mais 6 irmãos, que tinha uma mãe muito brava com ela, que a tratava de forma desigual e a maltratava muito. Apanhava e tinha alguns ferimentos até importantes. Ela chegou até a fugir de casa. Ela perdeu o primeiro irmão com 3 meses, o segundo com 1 ano e meio, o terceiro fugiu de casa, o quarto perdeu-se, ela era o quinto, e o sexto ela nunca soube onde foi parar. A mãe ficou idosa, adivinha quem teve que cuidar da mãe? Ela. Quem mais a maltratava. E aquela convivência fez dessa senhora produzir uma frase belíssima, que ela dizia aproximadamente o seguinte: quem bebe do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Expulso de algum paraíso. Quando ela descobriu isso, ela começou a estudar e tornou-se a principal referência em psicanálise do Reino Unido. Formou a vida dela.
A dificuldade familiar com a sua mãe deu a ela profissão e notoriedade, que ela soube. E eu usei esse fato, que nada tem de espírito, está disponível a quem quiser procurar, ler sobre isso. E eu usei esse fato para contar sobre essa senhora que eu vou dizer para vocês agora. Essa senhora, Orson, quando eu entro no consultório, ela tem uma dificuldade, ela deve ter 98. Puxa vida. Pois é, eu já operei ela umas 3 ou 4 vezes. Por causa, eu opero muito câncer de pele, sabe? Tem muito a ver com uma das minhas especialidades, minha área de atuação. E quando eu entro, ela me pega pela mão assim, não solta, e começa a beijar minha mão. E diz que a mão é abençoada. Ela fala com um sotaque, ela é de outro local, e faz na frente de todo mundo, fica um pouco sem graça. Não posso puxar a mão, obviamente, eu fico tentando agradecer daqui e dali, ver se a filha dela me dá uma mãozinha para mim conseguir subir e começar a atender. Mas é interessante porque quando ela faz isso com a mão, tem um significado interessante, porque quando eu fui atendê-la, a filha dela disse assim para mim: doutor, ela beija sua mão assim porque as suas mãos fazem bem, mas se não fizessem bem, ela não faria isso. É mesmo? Por quê? Aí ela disse assim: quando eu era pequena e eu fazia alguma malcriação, vou usar esse termo, criança, fazia alguma coisa errada, ela pegava a minha mão e colocava ferro quente. Nossa, falei, meu Deus. Como é que é, mulher? Como assim? Ela falou assim, ela punha ferro quente na minha mão para que eu aprendesse a não fazer mais aquilo. Então, quando o senhor entra e como o senhor a operou, ela beija a sua mão. Porque o senhor não fez malcriação com ela e o senhor está ajudando. E ela falou isso meio emocionada, e estava eu, ela e a senhora um pouquinho de lado. Não sei se ela falou para escutar, se ela já tem um pouco de Alzheimer, ou até se nem se importou muito com isso. Mas eu procurei falar para ela uma história que não era espírita, nem perguntei a religião. E eu contei a história de Melanie Klein, que eu acabei de contar agora, que Orson já falamos sobre isso no passado. Ou seja, não usei algo espírita para falar para ela, lê sobre isso. Estude sobre isso, que isso aí certamente vai lhe ajudar. Ou seja, faça dessa oportunidade que Deus lhe deu, já que o nosso tema é despertar espiritual, não pode fugir do tema, Orson. Senão eu quero na redação. Então, senão o Márcio vai ficar bravo. Então, não estamos fugindo do tema. O despertar espiritual para essa paciente se deu dessa forma um pouco mais agressiva, por motivos que não nos compete avaliar. Mas certamente ela começou a fazer isso, ficou emocionada, é uma paciente antiga, ela começou até a se interessar e pediu para ler o livro Entre a Terra e o Céu. Sim. Porque ela falava bastante de Céu e Inferno, eu falei, não é o melhor livro para começar. Mas, se a senhora está interessada, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Então, vamos lá, né? Vamos lá. E a partir daí, Orson, essa senhora começou a dormir melhor, porque ela começou a rezar, segundo ela, sabe? E aí tem uma frase assim que me agrada bastante, que diz que o ato de amar lhe resulta do espírito da confiança em Deus. Então eu uso muito Deus. E por consequência nas demais criaturas, sob qualquer aspecto que se apresente, Orson. Então, quando eu tenho alguma situação que não parece agradável e eu não sei a religião da pessoa, se ela acreditar em Deus é muita coisa. É bastante coisa. Concordo. Ou seja, nós começamos dizendo, mas Deus para a senhora
é soberanamente justo e bom? Ela, lógico que é. Então, aí nós temos que causar alguma espécie nela, de uma maneira muito educada, dizemos, por que será que ele permitiu que a senhora tivesse uma mãe assim? Ela fala, nossa, doutor, como eu já me fiz essa pergunta. Pois é. O simples questionar, Orson, ajuda que ela desperte espiritualmente, para ela conseguir trabalhar melhor isso. Ou seja, quando nós pensamos dessa forma, valorize a pessoa que briga na intenção de ver mudança em você. Porque a pessoa que quer te levar à ruína, até teu erro ela elogia. É verdade mesmo. Uma mentira, Orson? Não sei. É verdade, concordo plenamente. Então, é aquela história, amigo fala a verdade de verdade, né? Então, logicamente não precisa ser agressivo, mas vamos lá de novo. Valorize a pessoa que briga na intenção de ver mudança em você. O que ela quer é ver mudança em você. Porque a pessoa que quer te levar à ruína, até seu defeito ela elogia. Pensando sobre esse aspecto, a situação melhora muito. Porque o Chico mesmo, o Chico dizia que o reconhecimento que devemos buscar é o da própria consciência, não importa a ingratidão. Todo aplauso externo é ilusório. É ilusório, completamente. Chico Xavier. Então, quando nós. Eu gosto demais desse tipo de raciocínio, porque ele nos empurra para isso. Então, quando nós lembramos desse tipo de caso, isso nos move em relação ao sofrimento alheio, o que a pessoa faz com ele, o que despertou nela aquele tipo de sensação que faz com que ela mude, com que ela melhore, com que ela ajude o próximo, sabe? Tem uma outra paciente que ela tem 2 filhos. Um é adotivo e o outro não é adotivo, é natural. Hoje nós temos que ser cuidadosos com a fala, né? Ou seja, já que do ponto de vista jurídico, filho é filho e acabou. Inclusive afetivo, Orson. Sim, perfeitamente. Filho afetivo, fim. Não precisa ter laço sanguíneo. É um grande avanço da justiça terrena, hein, Orson? É um grande avanço. Né? Ou seja, ela coloca essas coisas nos seus devidos lugares. Tanto que nós temos frases de gente que nem espírita é, que diz assim, quem não é fiel às pequenas coisas jamais será nas grandes. Gott. Quem não é fiel nas pequenas coisas jamais será nas grandes. Ou seja, na verdade é um cutucão, né, Orson? É um cutucão. Aprenda a reconhecer o próximo como teu irmão. Ou seja, essa paciente, ela tem uma forma de pensar que me chamou muito a atenção, porque um dia, quando ela foi buscar uma pessoa para que fosse ser adotada, ela nunca procurou uma pessoa que não tivesse um defeito, Orson. Nunca. Sempre foi gente com problemas, sempre foi gente que foi devolvida, sempre foi gente que foi maltratada. E ela trouxe uma menina não, um rapaz, a menina é filha biológica, um rapaz, e um dia ela voltou, ele devia ter uns 10 para 11 anos, e havia sumido o dinheiro dela, que ela ia comprar. Daí ela chamou ele, falava sempre em voz baixa, o que você fez com o dinheiro? Ele falou, eu não peguei o seu dinheiro. Ele falou, você vai mentir para mim? Só para mim saber como será a nossa relação. Aí ele ficou envergonhado e falou assim, que eu estou aqui para ser sua mãe. É, porque eu queria comprar algumas coisas e a senhora não queria deixar. E ela falou assim, então, não pode por causa disso. Ela não levantou a voz. Isso é importante, hein? Não levantar a voz, né? Exato. Não levantar a voz, foi muito bom esse comentário, porque o tom de voz demonstra o que tu tem por dentro. O que tu dirá com a tua boca, o conteúdo de tua fala é de conteúdo intelectual ou moral numa situação ou de outra. Mas o que determina
A maneira como tu exprimes é o que tu tem dentro da alma para com o teu próximo. Usar o tom de voz adequado é até um exercício, Júnior. É um Não é exercício. fácil, E que não é fácil. A gente tem uma tendência de aumentar a voz para ser ouvido, né? É exatamente isso. E algo a ser treinado, porque quando nós lembramos disso, nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. Não são. Ou seja, quando nós pensamos dessa forma, tem uma senhora que ela diz assim para mim, quando entra uma situação difícil, ela diz assim, ó, sabe um bom lugar para você ficar? O que ela fala para os filhos dela. O filho fala, aonde? Fica na sua. A melhor coisa que você faz para ter um pouco de... Muito boa essa, fica na sua. Fica na sua, e está tudo bem. Agora, a maneira de... Agora, continuando o fato. E quando aquela criança que ela falou dessa forma, devolveu aquilo que sobrou, ele gastou um pedaço, e ele disse assim, para mim, foi a primeira vez que alguém me tratou dessa forma sem me bater. Foi a primeira vez que alguém falou em voz baixa, me explicou, mesmo eu sabendo que estava errado, e conseguiu ir me moldando uma vez após a outra. E ele fala isso assim com os olhos vermelhos, sabe? Ele tem bastante idade hoje. Bastante idade. Comparado com o menino de 11, digamos assim, deu um pulo evolutivo, despertador espiritual. Acordou com uma situação que foi absolutamente desagradável. Às vezes estar fora do cesto não é exclusão, é até livramento. Pois é, olha quantos detalhes de despertamento. Enquanto você estava contando isso, Almeida, me veio o raciocínio aqui que alguns despertares são feitos através de choques traumáticos, emocionalmente falando, né? Exato. Então, quando eu lembro dessa frase, assim, às vezes está fora do cesto, imagina um cesto, né? Não é exclusão, às vezes é livramento. Um espírito muito recalcitrante, muito briguento, às vezes alguém precisa chegar nele num país onde está tendo um conflito severo durante muito tempo, fala assim, menina, preciso te tirar daí, senão não vai dar certo. Então, ele não está te excluindo, a divina providência está te protegendo, né? Porque pode piorar tudo, né? Pode piorar tudo, Orson. Então, quando a situação desse menino, quando ele contada por ele mesmo, chega até a emocionar, sabe? Porque ele fala em voz baixa, ele está namorando uma moça, ele foi treinado a falar em voz baixa. Olha que coisa interessante, falar em voz baixa. Um assunto que jamais a gente achava que entraria nesse assunto. Você vê como são as coisas, como é o despertar espiritual de alguém que era agredido, que era só gritavam com ele, ofendiam ele, né? Então, vamos lá. Não me fale muito de religião. Antes, deixe-me ver a religião nas suas ações. Tolstói. Não me fale muito de sua religião. Antes, deixe-me ver a religião nas suas ações. Olha a profundidade disso. Olha que coisa. Então, o ato de falar baixo, o ato de falar de maneira educada, Orson, é algo absolutamente construível, né, Orson? Você pode construir isso. Sim. Aquele que desistiu de mudar o outro, começou a investir, a lapidar a si próprio. Não é? Não. Quando nós pensamos dessa forma, fica um pouco mais fácil de compreender esse tipo de situação, em minha modesta forma de ver. Ou seja, quer ver? Vamos pegar mais um caso. Tá, mais complicado. Tem um outro, tem, né? Tem algumas coisas que tenho que ainda. Tudo tem que ter um. Peneirar ainda, né? Isso precisa dar uma garimpada, porque não pode ser com um espaço muito curto de tempo, onde os agentes. Cirurgia é um negócio bonito, eu sou um cirurgião. Sim. Então, o cirurgião não deve intervir em área inflamada. Não deve. É? Um antibiótico, sim, porque a chance de você disseminar a infecção é alta. Obviamente, a não ser que seja drenar um abscesso, que não é possível, apenas
facilitar aquilo que o organismo faria de maneira natural. Né? Um paronique, uma infecçãozinha no dedo, alguma coisa nesse sentido. Né? Agora, pense isso sobre um aspecto como médico de homens e de almas. Né? Ou Ah, seja, então, compreende? Intervir em área inflamada significa tentar ensinar alguma coisa a alguém quando a pessoa está brava, está com ódio, perfeito. Não adianta, com né? raiva, tá tão envolvida em ressentimento que ela não vai aprender nada. Orson. Nem vai ouvir, né, Almeida? Nem vai ouvir. Não é o momento, né? Almeida, e me diga uma coisa, você, voltando à profissão de cirurgião, Diga, você diga. que atende muitas pessoas, existe algum caso que a pessoa mudou com a cirurgia, despertou depois da cirurgia? Tem várias. Tem Tem. vários, né? Tem situações curiosas, sabe? É muito comum quando nós pegamos alguém que fez cirurgia bariátrica, um obeso, uma obesa, Sim. ou ex-obeso, ou ex-obesa, porque eles Tá. perdem peso rapidamente, rapidamente. Mas pensando de uma maneira que não precisa nem ser técnica, é fácil de ser compreendida, ocorre uma mudança no trato gastrointestinal, não vou entrar em detalhes, e a pessoa não consegue mais comer tudo que ela comia, Orson. É isso. Tanto que vômitos no pós-operatório de alguns dias é algo terrível para muita gente, porque ela vai perceber que não cabe, vou usar um termo bem básico mesmo. Não cabe. Não cabe. Então, se ela comia 3 pedaços de pizza, vai caber um. Se Ah, ela comia. Exato. Então, na verdade, a cirurgia faz na marra aquilo que ela deveria fazer de uma forma tranquila. Ela mesma controlar os seus impulsos dessa natureza. Como nós estamos falando de despertar espiritual, e lá no episódio 1 nós falamos sobre prazeres carnais e incluímos este, lembra? Ou sim. seja, Comida, né? comida também, compreende? Então, na verdade, o que ela faz, ela restitui de uma maneira física aquela sua imperfeição. Será que não acontece isso quando alguém reencarna sem uma perna, um braço, ou reencarna com a idiotia, ou reencarna dentro de uma família onde os outros que o cercam são bem diferentes dele? Ou seja, Almeida, você deu um exemplo interessante, porque a pessoa, se ela comia 3 pedaços de pizza, só cabe um. Ela vai perceber que não cabe os outros 2 pedaços. Um exemplo alimentar, mas que esse exemplo pode ser utilizado em várias outras situações. Porque isso causa um despertar. Antes ela comia à vontade, agora está limitada, ela desperta para que não consegue mais, né? Ela tem um despertamento para uma nova disciplina alimentar. Ora, isso cabe em muitas circunstâncias da vida de relação e na vida pessoal. exato, exato. Ou seja, observe que, resumidamente, nesse caso é interessante porque, de uma maneira física, o cirurgião está fazendo algo que a pessoa não consegue fazer por si própria, Sim, 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 sim. de uma maneira voluntária, pelas dificuldades emocionais, pelas dificuldades. Sim. Exato, né? Pela ansiedade. Há alguns que dizem que, inclusive, os problemas nessa natureza não se encontram nem aqui embaixo no estômago, encontram-se aqui. É. É uma outra maneira de pensar um pouco mais aberta, né? Um pouco mais calcada nesse sentido. Tanto que quando nós pensamos sobre esse aspecto, Orson, fica mais fácil de entender algumas coisas que ultrapassam até isso. Se você deixar a Terra aos 15 anos em uma nave espacial e você viajar na velocidade da luz e passar lá fora, por exemplo, quer ver aqui, uns 100 anos, quando você retornar à Terra 20 anos depois, todos os seus amigos que tinham 15, quando você partiu, vão ter 60. Como é que é? Pois é. Isso mostra uma relação diferente de tempo e espaço. O que Verdade. isso tem a ver com aquilo que nós estamos dizendo? Que, na verdade, o tempo necessário para cada um talvez não seja tão longo quanto nós imaginamos aqui. Talvez ele seja até mais rápido desde que nós queiramos.
talvez seja importante ser tirado de um planeta e para outro, de um estado e para outro, de uma família e para outra. E quando nós temos circunstâncias mudadas, eu vou usar só talvez inadequado, uma mudança artificial, porque foi feita por um terceiro, né? Não foi feita pela pessoa de forma voluntária. Ou uma reencarnação, imagina de Segismundo, muito comum, muito famosa, né? Com uma programação muito bem feita, mas tem reencarnações que não são assim. Sim, sim, sim. Inúmeras. Então, quando nós pensamos sobre esse aspecto, a situação ganha uma outra conformação, não ganha, Orson. Ela permite outro tipo de situação um pouco mais aguda, um pouco mais sofrida, um pouco mais até ofendida, conforme ela se pense, né? Por isso que quando você encontrar qualquer pessoa em algum lugar, não julgue a aparência da pessoa, porque você não sabe os sofrimentos que ela tem. Às vezes tem alguém com depressão, com alguma doença, um problema no relacionamento, vivendo um luto, estressada, com algum tipo de divisão que ela nem consegue ainda aceitar muito bem. Pensando sobre esse aspecto, é que dá para lembrar de algumas coisas. Vamos falar de uma coisa assim bem raiz. Moisés disse: quem sou eu para libertar Israel? E Deus respondeu: eu sou contigo. O importante não é quem você é, mas sim quem está com você. É uma maneira que os evangélicos usam muito para falar, sabe? Não é muito comum entre os espíritas, mas eu achei interessante. Interessante, porque ela lhe empurra em direção a Deus, né, Orson? Ela te empurra. E quando tu é empurrado em direção a Deus, obviamente que Deus não está aqui para resolver todas as nossas mazelas e as nossas preocupações, mas vai te obrigar a pensar, né? Ela vai lhe obrigar. Este obrigar a pensar é que desperta. E aí voltamos ao que dissemos lá no episódio 1, né? A variedade de ritmos de despertamento. Cada um desperta a seu tempo, individual e coletivamente. Isso é mais ainda abrangente. Olha, eu citei bastante Francisco de Assis hoje, eu acho que compensa abusar dele. Abusar de gente boa não é abuso, é Não é privilégio. abuso. É privilégio. Ele diz assim: lembra-te que quando deixares este planeta, não poderás levar contigo nada que tenha recebido. Levarás apenas aquilo que destes. Olha que coisa. Que coisa Francisco de Assis. fenomenal. Francisco de Assis. Então você não vai levar nada que você recebeu. Leva apenas aquilo que deu. É uma maneira absolutamente assim primorosa de você conseguir entender como funciona o amar ao próximo, o doar-se ao próximo, o ensinar ao próximo, o dedicar-se ao próximo. Né? Tem uma outra frase muito bonita que diz assim, ó, vamos ver se eu lembro tudo. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil e bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Olha a profundidade dessa afirmação. Né? Olha que coisa. Tem alguns livros, Orson, que eles têm algumas passagens que elas têm uma pureza intelectual e de sentimento que ela empurra na direção dos ensinamentos de Jesus. É fruto de sabedoria mesmo. Né? Fruto de sabedoria. Uma sabedoria, no seu mais amplo sentido, te empurra para os ensinamentos do Mestre. Uau! Ô, Almeida, nós vivemos um período muito complexo da história, né? Nós falamos até aqui de despertamentos. Agora, em termos coletivos, Almeida, o que te vem à mente? Pensar no despertamento coletivo de uma família, de uma instituição, de uma cidade, de uma nação. O que você pensa sobre o despertamento coletivo? Como é que história te vem à cabeça? Orson, eu vou dizer para você assim, algo que tem um caso de uma paciente que ela
ela tem um problema neoplásico, um tipo de leucemia, e quando eu converso com ela, diz assim, a pergunta que eu e qualquer médico tem que fazer, tem mais alguém na sua família que tem esse tipo de problema, esse tipo de situação? E ela diz assim, todo mundo. É mesmo? Todo mundo tem. Aí eu disse a ela, sim, mas passa pela vossa cabeça o que pode ser isso? Ela falou assim, isso não pode ser nem só da terra. Ela fala isso. Não perguntei para a religião dela nenhuma Sim, vez. sim, mas ela tem um entendimento que tenta abranger outras áreas, né? Então, Orson, justificar a tragédia como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Humberto É, Eco. Ou as seja, escolhas são nossas mesmo. exato, exatamente. Então, conforme o nosso grau de amadurecimento, nós vamos conseguindo entender isso. Isso nos empurra para isso. Amadurecer é ir se retirando progressivamente de um mundo de aparências. Olha, Progressivamente. fala de novo, amadurecer. É retirar-se progressivamente de um mundo de aparências. Bonito, né? Profundamente, profundo. Não é? É Porque nós progressivo. vivemos muitas ilusões, muitas. Tanto que tem uma frase bem interessante quando alguém está fazendo uma série bonita sobre mediunidade, que diz assim, ó, os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram a possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si mesmo aquilo que o atrai. Sabe quem é isso? Allan Kardec. Allan Kardec. Olha só. Então quer dizer que a culpa está no outro? Não é isso. Não é isso. E quando nós percebemos isso, Orson, o despertador espiritual te tira do orgulho. Humildade não te faz melhor do que ninguém, mas ela te faz diferente do que muita gente. Então, o ato de pensar dessa forma é um ato de um espírito evolutivo, na minha modesta forma de ver, que ajuda demais, Orson. Cada um transborda o que tem dentro de si. Então, quando nós somos exigidos em algum aspecto, isso acontece no despertar espiritual. Nós somos exigidos, não somos? Nós somos Somos. colocados à parede, contra o estresse, com gente que não gosta de nós ou nos maltrata. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos entender como isso funciona, é que nós vamos entender a frase de Melanie Klein. Quem bebe do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. O paraíso da ilusão, né, Almeida? Ilusão, o paraíso de achar que está tudo bem com você e não está nem aí com os outros. O paraíso que se eu tenho comida e o outro não tem, não me preocupa. O paraíso que se eu tenho emprego e o outro não tem, não faz mal. O paraíso que se você quer realmente ajudar a mudar o país, comece com você. Comece tomando as suas atitudes. Dedique-se a isso. Porque é muito comum nós encontrarmos alguma pessoa, digamos assim, imiscuir-se em termos políticos, eu vou ser bem cuidadoso com a minha fala, obviamente, né? Vamos lá. Esse é um assunto muito delicado. Vou falar de uma maneira bem assim, porque nós temos até na doutrina, de vez em quando, raspa daqui ou dali. Então, eu estava em um centro, não vou falar o lugar, e surgiu um assunto nesse sentido. Sempre que se aproxima algum processo eleitoral, esses assuntos acabam trazendo um pouco à tona as nossas imperfeições de natureza política. Uau! E aí, pois é, então eu resolvi falar no final da palestra assim, tu quer ajudar mesmo a mudar o teu país? Tu acha que tenta, é contra isso ou contra aquilo, ou a favor disso ou a favor daquilo, ou desse ou daquilo, sei lá. Qualquer coisa aí que te agrade, é lícito, é justo. Lembra de Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes foi um político, trabalhou até contra a escravidão. Importante.
E se faz muita coisa com política. Agora, é interessante dizer assim, qual é o seu nível de comprometimento? Pergunto, qual é? Você faz o quê? Você não é o garotão do Zap que só bate o dedo naquilo, posts nem sempre educados, vamos combinar, e manda aquilo para frente? Será que o teu nível de engajamento é suficiente para que tu vá para a rua defender aquilo que é justo, de maneira ordeira, educada, sem ofender ninguém? Quer piorar um pouco mais isso, ou melhorar? Saia candidato. Enfrente a lide, a briga, a discussão, o contraditório, porque não é agradável. Tem uma pessoa espírita, que eu não vou falar o nome, que falou assim, a coisa que mais me chocou quando eu entrei na política foi uma pessoa que, pelo simples fato de eu ter escolhido um lado, dizia assim, eu não imaginava que você fosse ladrão. Ele falou assim, mas... Ele falou Julgamento precipitado esse, né? Ele falou assim, Júnior, ele me viu no supermercado, amiga de muitos anos. A partir do momento que eu decidi entrar, vi aquilo que achava melhor, me falou assim, sem perguntar mais nada. Nunca mais me cumprimentou. Então vamos lá. Ou seja, eu estou sendo bem cuidadoso. Ou seja, ele fez o certo. Ele escolheu um lado que ele agrada, que ele acha justo, e está procurando seguir o caminho republicano, Só é candidato, faça sua campanha, defenda suas ideias. E lá em cima, cumpra tudo isso, porque você vai ser cobrado, não tenha dúvida. A todos nós o seremos de alguma forma, não é, Orson? A semeadura é livre. Semeadura é livre. Então, é lícito? Pode. Tem problema? Não, desde que tu faça um bom uso, não tem problema. Tanto que é possível dizer, quando as pessoas falam mal de você, viva de forma que ninguém consiga acreditar nelas. Que coisa bonita isso, né? Lembrar esse raciocínio, quer dizer, a sua conduta te defende, né? Ué. Ou seja, quando você pensa nisso, você vai no sentido inverso e no sentido exatamente de ser advogado. Emmanuel fala isso. Ou seja, o bem que tu fazes hoje será o teu advogado no futuro. Emmanuel fala isso. Que a tua conta será suspensa. Ou seja, não escute o que os outros dizem, observe o que eles fazem. Então, esse tipo de pensamento, Orson, eu fico até muito feliz, né? O beijo do ar na madrugada desperta a vida de quem dorme. Sei lá. Esse Júnior tem umas saídas sensacionais. Bonito, não é? Bonito, poético, né? Com verdade, né? Com verdade. Com verdade, né? Então, às vezes nós precisamos disso, Orson, disso, né? Nós estamos nos aproximando, acho que, do encerramento, não sei, né? Eu quero, inclusive, Júnior, eu quero deixar você sozinho na tela, eu vou tirar minha imagem aqui, para que o seu coração fale ao telespectador, fazendo assim, use o tempo que você achar necessário, fazendo um resumão sobre esse despertar espiritual. Você que está nos vendo aqui, busque ver a parte 1 também, que foi valiosíssima, e agora nós estamos aqui concluindo a parte 2. O seminário é composto de 2 vídeos, estão no canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil. Você vai procurar lá a realidade, despertar espiritual, Almeida Júnior, parte 1, parte 2. Mas eu quero deixar o Júnior agora aqui na tela, para que o seu coração inspirado, a sua sensibilidade, como sempre tem feito, nos premie com esses raciocínios tão lógicos, né? Tão inspirados sobre essa temática. Vejam, despertar. Lá no primeiro vídeo, nós comparamos isso a um despertador, né? Um despertador que desperta de maneira diferente, né? Cada um tem seu tempo, seu ritmo, sua ocorrência. Às vezes o despertador é agradável e às vezes não é. Quer dizer, existem as mais diversas situações, como pudemos conversar lá no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo, o nosso Almeida contou casos. Mas agora eu vou deixar a palavra com ele, para se dirigir a você que está nos ouvindo e a gente concluir o vídeo aqui depois. Fique à vontade, João. Pois é. Então, meus caros, minhas caras, quando nós pensamos em Deus lato sensu, bem aberto, em todas as situações, alguém soberanamente justo e bom, que só pode querer o seu bem, não vai haver nada que exista no planeta Terra que não seja para te ajudar. Nada. Tudo é para te ajudar.
tudo tem o objeto de construir um espírito melhor, inclusive o sofrimento. Às vezes, apesar dele, às vezes, inclusive com ele. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há poucos anos atrás, eu escutava uma frase interessante, que o sofrimento era necessário para que nós nos melhorássemos. Com o passar do tempo, eu aprendi que eu precisava dele. Ele é importante. É importante. Ele não era um castigo. E a partir do momento que nós enxergamos isso, nós mudamos o jeito de ver as coisas. Nós citamos vários posicionamentos que mostram que não é a situação que determina o que tu farás dali para frente. Não é, não devia ter feito isso, não podia, não é isso. Não depende do outro, depende de você. É como tu encaras isso, como tu enfrentas isso, é como tu te posicionas acerca disso, com o maior equilíbrio doutrinário possível, com a maior forma de movimentar aquilo que tu tem de melhor, porque alguns de nós precisam de uma talhadeira e de um martelinho para abrir o coração. Não precisa? Precisa. E às vezes essa talhadeira e esse martelinho se chamam perder emprego, às vezes desencarne de um ente querido, às vezes uma discussão em família, às vezes uma briga por herança, bens materiais. Será que não tem? Pois é. Às vezes algum vício que a pessoa tem dificuldade em debelar, que tem dificuldade em compreender, que tem dificuldade até em deixar passar. Quando nós entendemos isso, tudo muda. E para deixar para vocês uma frase que eu gosto, alguns versos que eu gosto bastante, que eles falam sobre isso. Eu gosto de citar isso nos grupos assim, de estudo que nós temos. Vamos lá. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longe e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, transforme o pensamento em ação, enfrente cada batalha sabendo que a gente falha e que isso é natural, cair para levantar, aprender para ensinar, que o bem é sempre maior que o mal. Essa eu vou falar até de novo. Acredite, pense e faça, use sua intuição. Transforme sonho em suor. Pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para levantar. Aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Que vocês fiquem com Deus, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês consigam absorver o mesmo tipo de raciocínio e pensamento que eu tenho também. É isso. Obrigado, Júnior Almeida Júnior, nosso querido amigo de São Carlos. Já tivemos aí vários episódios gravados, estão à disposição no meu canal. Esta aqui é uma produção da Agenda Espírita Brasil, está no canal da Agenda Espírita Brasil. Repito, parte 1, parte 2. Nós queremos agradecer imensamente ao nosso querido amigo. E breve estaremos conversando aqui de novo, não é, Almeida? Um abração para o Márcio, né? Vamos falar também, né? Um abração para o Márcio. Menino bom, dedicado, agradecer a gentileza do convite. Escolheu um dos temas, vamos lá. E nós vamos navegando e ajudando no que puder, né? Porque ajudar é acreditar. Um grande abraço a todos e até a próxima conversa. Deus, pessoal, até lá. felicidades. Obrigado.